Olá, no Ar Economia Ativa, um debate sobre os assuntos que interessam ao país, ao Paraná e a você. Hoje falamos sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário e o desafio dos agricultores quando o assunto é a preservação do meio ambiente. Para falar sobre este assunto, convidamos Marcos Brambila, secretário de Política Agrária da FETAEP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, o Mário Fleck, secretário de Meio Ambiente da FETAEP, e o Marcos Maciel, que é assessor estadual da Federação. Começo aqui com o Marcos Brambila, perguntando qual é o objetivo do crédito fundiário, por que existe o crédito fundiário. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Satisfação novamente compartilhar contigo, com os telespectadores, dessas informações de um assunto tão importante como o crédito fundiário, né? Importância de um programa de inclusão social, acima de tudo, de incluir as pessoas que, de certa forma, trabalham no campo, mas não são proprietários, né? E ele tem como missão de fortalecer a agricultura familiar e consolidar, né? Na medida que você oportuniza aos agricultores uma ampliação da área ou uma aquisição de um pedaço novo de terra, né? Crédito fundiário é um empréstimo que se faz para o agricultor? De fato é um empréstimo, né? É programado para pagar em até 20 anos, né? São 17 anos de pagamento com 3 anos de carência. E isso faz com que esse agricultor, durante esse tempo, ele possa se organizar para concluir o pagamento do financiamento, né? Para nós, o que a gente orienta e dialoga com o agricultor, que ele precisa para fazer com que esse financiamento ele consiga ser cumprido até o final na sua íntegra, ele precisa construir um projeto de vida. Na medida que ele construir um projeto de vida, ele fazer com que a propriedade consiga trazer o retorno que ele precisa para viabilizar o pagamento das parcelas. Ele precisa também viabilizar a vida dele em cima daquela propriedade e a vida da família, né? Então, por isso que é um contexto maior, e aí a gente precisa fazer com que as outras políticas públicas, né, de inclusão social, as políticas de comercialização, ela funcione, esse agricultor consiga acessá-las, e aí ele poder ter esse retorno, estar respaldado de poder produzir, comercializar e honrar com o pagamento das parcelas. Ou seja, não basta somente disponibilizar a verba, o dinheiro ali para ele ter acesso à terra. É um leque de políticas que se complementam, né? A gente pode citar uma que é estratégica, muito importante, que é a política de assistência técnica e extensão rural, né? Ela, de fato, faz a diferença quando ela é bem aplicada, o agricultor consegue assimilar dentro da propriedade dele essa tecnologia toda existente e adequá-la à realidade da produção dele, à realidade que ele se encontra no momento, né? E fazer com que todo o investimento dele, de recursos em cima da propriedade, ele possa trazer o máximo de retorno. E também extrair da propriedade, é claro, com todo cuidado com relação à questão ambiental, né? A produção de forma correta, né? Ele fazer com que a produção ela chegue num nível bom, suficiente para ele viabilizar essa propriedade, viabilizar uma produção boa, que sobre o suficiente para ele viver bem e fazer o pagamento de todo o financiamento, né? Bacana. Eu quero conversar aqui com o Marcos Maciel, que está aqui nessa ponta, que é assessor estadual da FETAEP, antes de falarmos sobre o meio ambiente com o senhor Mário. O Marcos, aqui no Estado, como é que está essa questão do crédito fundiário? O acesso, são muitos agricultores que precisam, que acessam o crédito fundiário? Aqui no Estado existe assim, uma demanda, a gente pode dizer que ela está reprimida. Existe toda uma gama de agricultores com diferentes formas de produção, né, que estão precisando justamente dessa terra para poder viver bem no campo, ou seja, para não sair lá do campo. Então, assim, a demanda é muito grande. O que a gente pode dizer é o seguinte: ela ainda não está conseguindo acessar o programa. Por vários motivos. Por vários motivos, né? Mas, assim, basicamente, o que a gente sente é justamente isso. Se tivesse, digamos assim, mais recursos disponíveis para o crédito fundiário, com certeza a gente não diria assim, sobrou dinheiro e as pessoas não acessaram. Muito pelo contrário. O que a gente percebe é justamente que
tem uma demanda, essa demanda está reprimida. Em algumas regiões do estado, isso corre um pouco mais rápido, especialmente naquelas regiões onde o valor da terra é um pouco mais barato, né? Mas, de qualquer forma, mesmo nas regiões onde o valor da terra é um pouco mais caro, ainda existe também essa demanda, justamente por conta de várias questões, ou seja, famílias grandes num pedaço de terra pequena, que depois de 2 ou 3 divisões não vai dar um bom pedaço de terra para cada um, e isso é uma demanda que precisa, sabe? Um jovem que gostaria de ter o seu próprio pedaço de terra, mas assim, o pai ainda está, digamos, economicamente ativo, certo? Então, é mais uma demanda. Por exemplo, se você pega ali toda aquela região da cana, assalariados rurais que gostariam já têm uma grande experiência com o trabalho na terra e gostariam de ter o seu próprio pedaço de terra para poder tocar. Sabe? É mais uma demanda também, ou seja... A demanda é grande. A demanda é grande, exatamente. E o recurso não é suficiente. Não é suficiente. A gente pode dizer que se tivesse mais recurso disponível para isso, com certeza teria bastante gente para poder acessar. Qual é o perfil desse agricultor que precisa, que procura o crédito fundiário? Ele é o sujeito que hoje está numa propriedade arrendada? Qual é o perfil dessa família? São esses que eu te falei primeiro, né? Ou seja, filhos de agricultores que gostariam de ter o seu próprio pedaço de terra, ou assalariados rurais que querem aproveitar a sua... Tem uma vida na agricultura. Já tem uma vida, já tem uma experiência, né? E também tem esses assim que também tem toda toda essa experiência e já tem bastante tempo, sabe? Tem gente que é arrendatário há 20, 30 anos e nunca teve uma terra própria que ele mesmo fizesse a gestão daquele negócio, sabe? Então também tem isso, sabe? Ou seja, nós temos todo tipo de pessoas que já vivem na agricultura e que poderiam acessar esse programa. Bacana. Deixa eu conversar um pouquinho com o senhor Mário, que é secretário de Meio Ambiente da FETAEP. Diante dessa questão do crédito fundiário, que as pessoas conseguem, existe a demanda, que é grande, como falou o Marcos Maciel aqui, mas eu acredito que o número tem crescido de pessoas que têm tido acesso à terra através do crédito fundiário. Como compatibilizar o acesso à terra com as necessidades do meio ambiente? Que o agricultor que precisa... usar a terra de uma forma sustentável, senhor Mário? Não, hoje o novo Código Florestal ele traz algumas diferenciações por área de terra. É diferente você ter um módulo fiscal, por exemplo, ou ter 10. É diferente a maneira de você cumprir com a legislação ambiental. Então, a propriedade pequena ela tem menos impacto com relação à preservação ambiental. Mas tem que preservar. Mas tem que preservar. A lei prevê para todo mundo, só que em diferentes escalas. Ok. E esse agricultor que tem acesso à terra por meio do crédito fundiário, ele já tem essa consciência ou é preciso formar essa consciência que ele precisa se adequar à legislação? Nós não vamos dizer que ele tem nem que não tem, porque a questão do Código Florestal vem sendo discutido há bastante tempo já, né? Então todo mundo já ouviu alguma coisa. Mas não dá para a gente dizer assim que ele sabe de cor e salteado como é que deve fazer isso. Para isso, a FETAEP tem uma programação de estar orientando esse pessoal daqui para frente para como é que ele vai se adaptar para cumprir as normas do Código Florestal do Meio Ambiente. Porque a FETAEP sempre foi defensora também do meio ambiente. Sim. Vocês defendem, evidentemente, os agricultores, claro, mas é preciso que tudo esteja dentro da legislação. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com o Marcos ainda, acabamos vendo lá uma resolução nova que saiu esses dias atrás, que traz uma certa tranquilidade para os assentados. E que a legislação antiga, ela exigia o licenciamento para qualquer tipo de atividade no meio rural. Para os assentados hoje, dependendo o que é que ele vai explorar, nem precisa de licenciamento, ele pode fazer diretamente. Ok, é mais flexível. Mais flexível. Bacana. Vocês trabalham com os sindicatos, no sentido de levar a orientação para os agricultores, né? Com certeza. A gente tem hoje no Paraná mais de 300 sindicatos de trabalhadores rurais, dividido em 10 regionais, e o trabalho nosso é constante dentro dessas regiões. Muito bom.
Marcos, Marcos Brambila, que é o secretário de Política da FETAEP, você tem números aqui sobre as famílias, as pessoas que têm tido acesso ao crédito fundiário, São Certo. muitas? Nós temos mais de 3.400 famílias que já são proprietários com documento em mãos Paraná. no Paraná. A nível de país, nós já passamos de 120 mil famílias. Né? E tem crescido ou não? Tem aumentado o número de pessoas que têm acesso? Tem aumentado e o programa, ao mesmo tempo que ele vai se desenvolvendo, vai aumentando a demanda, né? Por que eu falo que ele vai se desenvolvendo? Ao longo dos anos, a gente foi melhorando ele, né? Trazendo a juros menores, melhorando o enquadramento, ampliando o prazo, isso facilita com que o agricultor pague. Tudo isso são formas de você trazer mais pessoas interessadas ao programa, né? E um dado importante é que a juventude hoje está numa crescente muito boa. Hoje a gente passa de 42% do público todo que acessa o crédito fundiário são jovens, com idade de 18 a 28 anos. Né? Interessante. Então estão despertando um interesse maior desses jovens, filhos de agricultores, em ter um pedaço de terra para trabalhar. Ficar né? na lavoura. Ficar na lavoura. E isso se deve também a um investimento maior que a gente fez em formação, em qualificação desses jovens e uma divulgação mais adequada a esse público, né? Valorizando e mostrando as várias possibilidades que ele tem de desenvolver uma atividade em cima da propriedade que ela possa ser bem viável, né? Trazer um bom retorno financeiro a ele. Né? E hoje, por influência também desses resultados positivos, o próprio governo federal traz nas suas exigências uma qualificação antes do agricultor ingressar com o projeto. Então, hoje nós trabalhamos a questão das normas do programa, toda a orientação para ele conhecer passo a passo o andamento do programa, como ele funciona, quem são as pessoas que trabalham com ele, né? As políticas que o complementam, né? O PAA, que é a compra, aquisição de alimentos da agricultura familiar, alimentação escolar, a questão ambiental, para ele também ter o respeito com a área que ele deve preservar, os mananciais, enfim, ou de que forma explorar melhor aquele espaço da propriedade, né? Bem como as legislações no que se diz tratar de resíduos sólidos, né? Então, o nosso agricultor hoje, para ingressar dentro do crédito fundiário, precisa primeiro estar certificado que ele passou por um momento de capacitação e que ele sabe em que negócio ele está entrando, né? Porque aí entra aquela coisa que a gente comentava, que não basta simplesmente disponibilizar o crédito, é preciso qualificar esse trabalhador, porque senão vai se perder na propriedade. Qualificar ele para você conseguir, de fato, executar toda a proposta, né? Fazer ela por completo, né? Porque a gente desenha todo um projeto com números e estatísticas, né? E que demonstra viabilidade. Isso, no papel, é um projeto técnico, né? Essa qualificação dá uma condição maior desse agricultor ele poder concluir todo o processo. Algumas coisas ele precisa buscar, é claro, fora, né? Dependemos da Copel no que diz respeito à energia elétrica, né? Nas propriedades onde não tem. A Sanepar na questão da água, né? Do município, na questão de abertura de estradas, enfim. E tudo isso são coisas que precisam estar caminhando no mesmo ritmo para que ele, na medida que ele receber o terreno, ele possa fazer já o projeto dele funcionar. Né? Começar como empresário ali. Agora, Marcelo, tem todo um cunho social esse crédito fundiário, não é? Sim. Na medida em que você, através do crédito fundiário, não só através do crédito fundiário, como o Marcos falou, afinal de contas é uma política complementar à reforma agrária. É diferente? Diferente assim, mas se complementa, né? Mas na medida em que você estimula essa permanência do homem do campo, né, você desafoga a pressão demográfica nos grandes centros, certo? Então, a coisa começa por aí. Segundo, tem a questão da produção de alimentos mesmo. Então, se a gente leva em consideração que a agricultura familiar ela é responsável pelo alimento que vai realmente para a mesa do brasileiro, diferente da agricultura empresarial que produz commodities para exportação, a agricultura familiar é ela quem produz o feijão, é ela quem produz o arroz, é ela quem produz a alface, o tomate, a batatinha, ou seja,
Isso aí é que faz com que o brasileiro tenha uma boa alimentação de qualidade, sabe? E a preços compatíveis. E quando eu digo preços compatíveis, é justamente isso, que seja um preço compatível para o consumidor, certo? E para o produtor, porque esse produtor ele precisa ter essa garantia de que o que ele está fazendo dá retorno financeiro, econômico, né, para ele viver bem. E, inclusive, é isso que faz com que alguns jovens hoje percebam a agricultura como uma opção, sabe, de vida, sabe? Não ter mais aquela questão como tinha alguns anos atrás, de que parecia que a única forma que você tinha de ter um bom trabalho, ter um bom emprego, era ir para um grande centro e trabalhar. Vocês percebem que isso tem mudado? Tem mudado. A gente percebe, até por uma questão mesmo de educação, se bem que não está ainda no nível ótimo, né? Mas assim, alguns jovens já perceberam que ele permanecendo no campo e tendo no campo as mesmas, digamos assim, facilidades que ele teria na cidade, ele tem uma qualidade de vida melhor. Sim, não tem por que sair de lá. Não tem por que sair de lá, sabe? E aí, se ele percebe que a agricultura, ou seja, a atividade do pai, é uma boa forma dele também ganhar a vida, sabe? Então, por que sair dali? Se ele vai ter trabalho, se ele vai ter renda, se ele vai ter qualidade de vida, se ele tem acesso à informação, se ele tem educação, se ele tem... Sabe? Então, não existe... Então, o cunho social está justamente nisso aí. Pois é, quer dizer, fortalecer o crédito fundiário, disponibilizar mais recursos, você acabou de falar aí que existe uma grande demanda, é fortalecer a agricultura familiar, fazer com que esse agricultor fique no campo. Fortalecer e ampliar, como o seu Mário falou. Ou seja, não é fortalecer e só manter do jeito como ela está, não. O que a gente espera é justamente que a cada dia que passe aumente o número de agricultores familiares, não naquela visão do agricultor familiar como tinha há, sei lá, 40, 50 anos atrás. A agricultura familiar era igual à agricultura de subsistência. Não, a agricultura familiar pode ser uma agricultura de subsistência, mas hoje em dia o que a gente vê muito é a agricultura familiar como um negócio, ou seja, profissional, ou seja, o agricultor hoje em dia, ele é um profissional da agricultura. Então, existem os profissionais técnicos, como os agrônomos, como eu sou, né, como os técnicos agrícolas, os veterinários, os tecnistas, e tem o empresário, que é o agricultor familiar. Isso é muito bacana. Tio Mário, o senhor tem um pouco mais de idade que a gente, que o senhor tem percebido essas mudanças em relação aos pequenos agricultores, essa tentativa dessa profissionalização, como falou Maciel? Com certeza, a gente tem visto muito isso, até porque a questão de 20 anos atrás, no Paraná o êxodo rural era uma coisa espantosa. E hoje isso tem diminuído barbaridade, porque há um processo de fixação. De o pessoal ter um pouco mais de credibilidade na agricultura. Ele percebe que é possível ele ficar lá na agricultura e viver tão bem quanto na cidade, ou até melhor. Porque hoje há recursos para comprar a terra, no caso do crédito fundiário, mas também há o Pronaf, que financia para ele a questão da produção, do investimento na propriedade, da melhoria da casa que ele mora. Então, há uma certa tendência de um crescimento ainda maior do agricultor familiar no meio rural. Hoje são muitas as condições favoráveis para que o agricultor fique no meio rural. Com certeza. Até a questão da assistência técnica também hoje é muito mais viável do que no passado. Porque eu me criei na roça, faz pouco tempo que eu saí de lá. Eu conheço bem como é que é isso. Sim. No passado, as pessoas aprendiam com o falecido vovô como é que planta. E hoje não. Hoje nós temos o Marcos aí, que é agrônomo, que vai mostrar para a gente como é que fala. Eu sempre tenho dito para o pessoal o seguinte: eu aprendi a plantar milho com meu avô, de baixo para cima, assim, na rua. Na carreira. Para que isso? Para a gente carpir e não doer muito as costas. Hoje ninguém planta mais assim, hoje é curva de nível. Então a tecnologia vem trazendo com que o agricultor trabalhe menos, produza mais e viva melhor. Isso é muito interessante, não é? Saber que essas mudanças têm trazido um resultado bastante importante, não é? Com certeza. Muito bom. E é assim que o agricultor vai se fortalecendo e essa agricultura
familiar vai se tornando profissional, não é? É isso que nós esperamos dos nossos agricultores. Para isso, nós temos mais de 300 sindicatos no Paraná. Que bom. Agora, Marcos Brambila, a demanda, já foi dito aqui, a demanda é grande, precisa mais recursos. Aonde estão esses recursos? Esses recursos estão no governo federal. Eu acho que nós precisamos de um avanço muito grande na questão da assistência técnica. Eu sou da posição de não onerar o nosso agricultor, de que ele financie assistência técnica como está hoje. Eu acho que é um dos pontos centrais que nós precisamos rever dentro do programa. Eu acho que é justo o agricultor receber uma assistência técnica de qualidade, pública, gratuita e que vai fazer a diferença, né? Mais recursos porque você está financiando hoje uma propriedade de 5 hectares, ela viabiliza economicamente toda forma, no estado inteiro você tem alternativas de produção para viabilizar. O que nós queremos é ampliar essa área, né? Nós não queremos estar replicando o minifúndio. Então o governo precisa injetar mais recursos em cada unidade, em cada propriedade que possa ser adquirida pelo crédito fundiário. Esse é um trabalho que a gente faz já há mais de 3 anos, dialogando com a base, com os agricultores, com o Estado do Paraná. Apresentamos uma proposta de mudança da Lei Complementar 93, que regula o crédito fundiário no país, e aí fazer com que a reformulação dela, além de incluir o agricultor hoje, que tem um patrimônio superior a R$30 mil, incluir os agricultores que têm rendas maiores de 15 mil. Então, hoje ele é mais restrito a um público que tem uma renda menor e um patrimônio bem pequeno. E é possível ampliar isso? E é possível ampliar e aí dar uma condição maior de quem já tem alguma coisa, viabilizar o pagamento com mais facilidade. Você falou que é preciso que seja evitado replicar, você usou o termo, replicar o minifúndio. Quer dizer, dá para melhorar essa condição do trabalhador que consegue a terra sem deixá-lo numa condição ruim, sem deixá-lo numa unidade muito pequena, né? Porque se 5 hectares são viáveis, 10 também se demonstra a viabilidade, né? E aí você tem condição da família, né? De repente um filho de um assentado, ele poder continuar na propriedade, ele suceder e ser um bom negócio para todos, né? E o que acontece é a gente ter unidades menores e isso nos preocupa, né? Preocupa porque quanto menor a área, você tem menos alternativas para trabalhar em cima dela. Na medida que você tem um ano com problemas climáticos, você tem um risco muito elevado desse agricultor não conseguir ter renda suficiente para pagar o parcelamento do ano, né? Então, aí sim há um entendimento de quanto um espaço maior, você tem mais possibilidades, além do que cada dia mais a demanda cresce, a demanda de alimentos, os programas estão aí, estão comprando a produção da agricultura familiar, e quem está bem organizado, com um grupo de produtores, ou mesmo uma propriedade bem estruturada, ela não deixa o produto perder. Tem mercado suficiente e isso traz com certeza uma qualidade de vida para essa família muito boa. Muito bom. Maciel, você vê com otimismo a situação da agroindústria familiar no estado do Paraná? É possível crescer mais? A disponibilização de créditos para essas famílias, você vê, qual é a sua análise sobre isso? Olha, a agroindústria familiar aqui no Paraná não é uma coisa nova, certo? Ou seja, como o seu Mário fala, desde a época da vovó, do vovô fazendo seu salame, fazendo seu queijo, seu requeijão, isso sempre existiu. O que nós temos hoje é uma dificuldade para que essas pessoas coloquem o seu produto no mercado. E também, assim, e por incrível que pareça, esse mercado também tem uma demanda reprimida, ou seja, cada dia que passa, as pessoas estão procurando produtos com menos conservantes, produtos mais naturais, ou seja, quem tem condições de fornecer esse produto para esse consumidor é justamente a agricultura familiar, certo? Só que aí o que nós temos hoje é uma legislação que praticamente deixa de fora esse agricultor familiar desse mercado. Com relação à questão de recursos para que essas pessoas desenvolvam a sua atividade, existe.
desde o ano passado que o Pronaf disponibiliza uma linha de crédito justamente para a agricultura familiar. E a partir desse ano, já essa linha de crédito permite que o agricultor faça o financiamento e não perca a condição de segurado especial como agricultor familiar, que até o ano passado isso acontecia, né? Então, nós temos assim um leque de políticas que faz com que a coisa possa ir um pouco mais adiante. E por que ela não vai? Ela não vai justamente porque existe toda uma legislação ambiental, uma legislação tributária, uma legislação sanitária, sabe, que trava justamente essa agroindústria familiar de ir para frente. Não é que não exista. Algumas pessoas, alguns empreendedores familiares rurais já conseguiram esse registro. Mas poderia ser bem maior. Poderia ser mais, porque é burocrático, sabe? Dá trabalho. E aí o que a gente pede não é uma flexibilização especialmente da legislação sanitária. Porque flexibilizar parece que a gente está querendo que diminua a fiscalização ou que se feche os olhos para a agricultura familiar. Não é isso. O agricultor familiar ele tem todas as condições de ter um produto de qualidade, só que a legislação, do jeito como ela está hoje, ela não percebe isso e deixa esse produto de fora. Quer dizer, a legislação não pode, para a agricultura familiar, não pode ser a mesma que regulamenta uma indústria multinacional? De maneira nenhuma, porque as condições são completamente diferentes. Você veja bem, um produtor de queijo, empreendedor familiar rural, é completamente diferente de um grande laticínio, que recebe, 100 mil litros de leite por dia. Uma pequena agricultura, um pequeno empreendimento familiar de queijo, ele vai trabalhar com 50 litros de leite por dia. Então, não precisa de uma sala de recepção, não precisa, sabe, desse tipo de coletor. Então, se tivesse uma legislação que permitisse isso, com certeza nós teríamos hoje muito mais. É mais ou menos a coisa como acontece, por exemplo, na Europa. Os queijos franceses, que são fabricados lá naquelas pequenas comunidades, sabe? Eles chegam aqui no Brasil, eles são importados, sabe, por preços caríssimos. Se você faz uma análise daquele queijo que vem importado, fino, e pega um queijo que é feito aqui, eles são praticamente da mesma forma. Tem praticamente as mesmas qualidades, sabe? E aí o que acontece? A gente pode comer o queijo francês feito nas mesmas condições, desde que ele vinha da França. Aqui no Brasil a gente não pode. A legislação atrapalha. A legislação atrapalha, a legislação não permite. Tomara que venha a ser adequada. Exato. Senhor Mário, o senhor que já revirou a terra de várias formas, o senhor tem essa expectativa também que melhore? Com certeza, com certeza. A gente não pode perder nunca a esperança de que a agricultura familiar se fortaleça, se desenvolva, porque todas as pesquisas feitas até agora, na média, 80% do produto alimentício básico vem da agricultura familiar. Portanto, o agricultor familiar merece uma atenção um pouco melhor. Com certeza. E que venha mais crédito fundiário, não é, Marcos? Com certeza, um crédito fundiário melhor, mais adequado às realidades, né? Porque é um programa que está aí no Brasil inteiro, né? Para ter um programa nacional e fazer com que ele atenda a todas as especificações do nosso estado do Paraná, ele com certeza não vai atender. Então, o importante é que ele venha e nessas mudanças que estão para acontecer nos próximos dias, com o projeto que está hoje no Congresso Nacional, a gente tem uma expectativa muito grande de incluir ainda mais jovens, mulheres, agricultores, dar oportunidade a quem precisa, a quem merece. E é preciso que você diga que crédito fundiário não significa doação para o agricultor. É empréstimo mesmo, ele vai devolver isso, Acima de tudo, reafirmar. É um financiamento, é uma forma de oportunizar o agricultor a compra da terra. E significa um reembolso desse agricultor para os cofres do governo, uma nova propriedade nas mãos de outro agricultor. Então, acho que quem está se beneficiando hoje, retribuindo aos cofres do governo, estará contribuindo para que mais uma pessoa possa comprar e realizar um sonho, né? É verdade. Marcos Brambila, secretário de Política Agrária da FUNEP, obrigado por sua presença mais uma vez com a gente aqui na TV Sinal. Obrigado, a gente agradece, estamos à disposição. Bacana. Senhor Mário, muito obrigado. Para o senhor também. Tudo de bom para o senhor. Até uma próxima. Quando achar conveniente, nos convide. Bacana. Marcos Maciel, você é agrônomo também, é isso? Eu sou agrônomo, eu sou da Emater.
Da Emater. Da Emater. E assessor especial lá Eu da sou FETAEP. assessor da FETAEP, exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima também, viu? Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a você que esteve com a gente em mais uma Economia Ativa aqui pela TV Sinal. Até a próxima.